Esse é o nosso 5.5, né? As nossas reflexões de 5 minutos, 5 vezes por semana, que vão sendo disponibilizadas para você sempre às 5h05 da tarde. Tudo isso para que você não esqueça que se você parar 5 minutinhos do seu dia, meditar nessas palavras, se você colocá-las em práticas, você vai experimentar de transformações maravilhosas na sua jornada e na sua caminhada. E nada melhor do que esse tema que a gente está tratando essa semana, que é no caminho. E o tema de hoje é de olhos fechados no caminho. Bom, é isso aí. Nós estamos falando sobre olhos fechados. Eu quero lembrar que muitos de nós estamos tentando percorrer um caminho, mas os olhos do entendimento muitas vezes estão fechados. E às vezes a gente imagina, não, eu estou no caminho certo. E às vezes a gente não presta atenção nas coisas. Eu tenho certeza que você já experimentou de uma situação, tipo, sai para dirigir do seu trabalho para casa e de repente você chega em casa e você não prestou atenção em nada pelo caminho. Foi como se você estivesse no piloto automático e se você for bem genuíno, você não viu nada. Assim muitas vezes é a nossa jornada com Deus. Deus está conosco, Deus está nos dirigindo, nos conduzindo. Ele, Jesus, é o próprio caminho, Ele é o próprio que toma a nossa mão e conduz, né, essa jornada. Ele é aquele que é o fim e Ele é o começo de tudo isso. E muitas vezes a gente não estamos mais prestando atenção no que Jesus está falando para nós. E há uma história na Bíblia que retrata bem isso, que é aquela caminhada lá na estrada de Emaús, né? Que diz assim lá em Lucas no capítulo 24. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto estavam conversando e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, deles estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que está aí tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e diante de todo o povo. Então a gente vê ali aqueles discípulos que estavam conversando, eles estavam no caminho dessa cidade, que era próximo de Jerusalém, e eles contavam e falavam um com o outro a respeito do que havia acontecido. O que havia acontecido? A morte, né? A execução, a morte e posteriormente a ressurreição de Jesus. Mas eles estavam ali estarrecidos, porque aquele outro homem que chega para estar com eles, né, não conhecia o que estava acontecendo naquele lugar. Agora olha bem, eles estavam contando a história de Jesus, Jesus se apresenta a eles e eles não reconhecem quem Jesus é. Eu me lembro de uma história muito bacana, que ilustra isso bem. Eu fui fazer uma viagem para ficar muito tempo fora do Brasil, era adolescente, e eu tinha um grupo de amigos muito chegados, né? E entre eles uma amiga, que era uma amiga da gente estar junto na escola. E eu me recordo que eu voltei antes do tempo. E quando eu voltei, eu fui a uma festa, e cheguei nessa festa, e cheguei na roda que estava essa amiga. Ela olhou para mim e ela não me reconheceu. E eu disse para ela, não está me reconhecendo? Na cabeça dela, eu não poderia estar ali, portanto, não era eu. Entendeu? Então, às vezes na nossa vida, Deus está dizendo, eu estarei com você até o fim. Mas por que muitas vezes a gente pensa, bom, Jesus morreu, Jesus foi para o céu, então não pode ser Jesus. E a minha imediata reflexão, minha sinapse, o meu pensamento, tira de mim qualquer possibilidade de que seja de fato Jesus. Jesus está conosco. Jesus está caminhando conosco. Ele não apenas sabia o ocorrido, mas tudo que ocorreu, ocorreu com ele. E na sequência, o que acontece? Eles seguem andando e chegam numa determinada cidade, eles dizem, fiquem comigo, fala para Jesus, aqueles homens, fiquem aqui conosco, e Jesus fica, e quando eles partem o pão, os olhos deles são abertos e Jesus desaparece. E eles diziam depois, não queimava o nosso coração enquanto ele falava conosco a respeito das Escrituras?
Quantas vezes na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que a gente está fazendo uma jornada e o coração está queimando e a vida está pulsando, mas que a gente pensa, poxa, Jesus não vai estar aqui, e a gente não reconhece quem Ele é pela jornada. Jesus está falando ao seu coração. Jesus usa situações, circunstâncias, usa pessoas para falar conosco. E por vezes, o seu espírito, o espírito que habita em nós, fala intensamente com cada um de nós. Não se distraia pelo caminho. Não coloque no modo automático. Seja alguém que pela jornada presta atenção no que está acontecendo. Esteja pronto a ouvir o que o Espírito diz a cada um de nós. Não se distraia. Deus está falando com você. Talvez seja através do pássaro, talvez seja dos lírios do campo, talvez seja numa dracma perdida dentro de casa, uma moeda, talvez seja com um potinho de sal para dizer para você que você é profeta para as nações. Jesus está aqui e quer falar ao seu coração. Presta atenção, tenha ouvidos que ouvem o que Jesus está dizendo. Que Deus te abençoe.